Então, toda essa questão, né, da alimentação é importante, né, a gente entender uma coisa. Com certeza, a questão, né, da motilidade intestinal vai mudando muito, porque o organismo do bebê começa a entender, não, mas o que, que tem aqui, né? Peraí, tem um alimento aqui que não é tão facilmente digerido como o que eu estava acostumado, certo? Então é uma mudança muito grande. Então o que, que pode acontecer e é normal e esperado esse momento atrasar um pouquinho as evacuações, o que antes era, né, a consistência do cocô do bebê era mais amarelada, era mais líquida, mas um líquido, aquele líquido de fezes mais que tem aqueles grânulos, o que é super normal, né? E é mais frequente. No momento em que o bebê começa a introdução alimentar, começa um aumento de fibras, um aumento de vitaminas, minerais, consistências completamente diferentes e que o organismo do bebê tem que tentar dar conta da toda aquela novidade, né? No momento em que a gente entende isso, a gente começa a entender o porquê do bebê ficar com menor frequência nas evacuações. O que a gente tem que entender é assim, ó, essas evacuações podem espaçar, né, o tempo espaçado, porém, isso ainda é normal, mas normal, né, quando o bebê não sente desconforto, tá? Desconforto abdominal, gases, a gente vê aquele bebê se contorcendo, puxando as perninhas, né, fazendo uma cara de dor, enfim, isso ainda é normal quando não tem esse desconforto presente, tá? O que também é normal? Vocês encontrarem pedaços de alimentos, né, nas fezes do bebê, tá? Então, por exemplo, grão de feijão, né? Mesmo que a gente amasse no início, enfim, daquela amassada grosseira, né? Jamais liquidificar, peneirar, mas encontrar os grãos de feijão ali presente, pedacinhos de cenoura, pedacinhos de beterraba, verduras inteiros, tá? Isso é normal, tá? É normal porque todo o processo de digestibilidade está sendo aprimorado e o processo mastigatório, a habilidade mastigatória do bebê ainda é muito preliminar, né? Então o bebê vai aprendendo a mastigar. Então o alimento ele sai praticamente inteiro, tá? E isso é o processo de quando a habilidade mastigatória do bebê fica mais eficiente, essa questão toda, né, de pedaços mais inteiros nas fezes do bebê volta ao normal, tá? Então, outra questão importante é a questão da oferta de água, tá? Então, quando começou a entrar, já começa a oferta de água, né? Mesmo que o bebê não aceite, vocês devem continuar oferecendo, né? Que é diferente de forçar o bebê alguma coisa. Que o bebê, a gente tem que pensar também que a questão da água é novo para o bebê. A gente tem que entender que é algo insípido, incolor, ou seja, não tem sabor, não tem cor. Para ele é normal também não aceitar nesse início. Então, a tarefa de vocês é oferecer, continuar oferecendo várias vezes ao longo do dia água, que vai ajudar em todo o processo de lubrificação, enfim, né, do trânsito intestinal. O que não é recomendado para a questão intestinal do bebê? Oferecer suco, certo? Em primeiro lugar, o suco, a recomendação é a partir dos 12 meses do bebê, tá? Preferir sempre a fruta. No momento que a gente oferta o suco, duas coisas acontecem aí. Lota o estômago do bebê, que é pequenininho. O bebê pode não sentir fome, lembrar que suco tem uma baita caloria. E outra coisa que não vai ter a fibra aí, né, que teria na fruta, que ela vai toda embora no suco. E o bebê fica com menos fibra, que ajuda no trânsito intestinal, na mobilidade intestinal, a fibra, né, da fruta está presente e ajuda aí também. Tá, então isso é bem importante ter em mente. Vou oferecer um suquinho que vai ajudar para a introdução alimentar, vai ajudar no intestino. Não, vai piorar. Isso tudo porque não tem a oferta da fibra presente aí, tá? Então nunca liquidificar nada, nem peneirar nada, que vai tudo fora, né? Então
prestar bastante atenção nessa questão. Outra coisa importante também, assim, mas tu vê que o bebê tá constipado, né? Constipado em questão que tu vê desconforto e pelo menos alguns dias, assim, por exemplo, é que tudo não tem um dia exato, né? Tantos dias constipado. Bebê em aleitamento materno pode ficar cerca de 8 dias, algumas vezes, sem evacuar e ainda não é considerado constipação. Tá? Então é uma série de análises que é feita de o bebê estar constipado, né? Então são vários dias comparado com a frequência do que o bebê vinha evacuando, desconforto abdominal presente, enfim. Outra coisa eficiente também é fazer um movimento de bicicletinha com as perninhas assim para ajudar, né? Deita o bebê de barriguinha para cima e faz o movimento, né, com as perninhas, né, pressionando levemente assim o abdômen, a barriguinha do bebê com uma perninha, depois outra, depois faz o movimento de girar as perninhas, fica empurrando a barriguinha assim para ajudar nessa mobilidade. Isso alivia, né, se tem gases, às vezes o bebê solta um pum aí, isso ajuda bastante, né, na questão do alívio, tá? Qual é a melhor água para oferecer, né? A filtrada, a fervida ou mineral? A recomendação oficial, eles comentam água fervida ou filtrada, tá? Tem alguns pediatras que eles já recomendam desde o início até a questão da água mineral aí, tá? Então, na recomendação oficial, eles não comentam água mineral. Talvez pela questão dos eletrólitos, enfim, que é adicionado, mas eu não vejo problema. Tá? Eu, como minha conduta, não vejo problema oferecer. Eu oferecia pro Alonso e tava tudo ok, tá? Então, eu sempre tive galão de água mineral, assim, justamente por isso, tá? Então, uma das coisas que ajuda bastante na lubrificação, para ajudar nessa questão da lubrificação das fezes, é a gente oferecer alimentos gordurosos. O que seria isso? A gente pode oferecer, né, o abacate, é excelente, é uma gordura riquíssima, né, em ômegas do bem, que a gente chama, não vou entrar muito em detalhes aqui para não fugir do tema da live, tá? Riquíssima, então, uma gordura muito boa. Ao final do prato do bebê, colocar um fio, né, de óleo, de azeite de oliva, pode ser também, ou outro óleo, um óleo de gergelim, de abacate, é excelente também. Mas enfim, se for oferecer, colocar o azeite de oliva, o azeite de oliva extra virgem ao final da preparação. Se for para cocção, ou seja, temperaturas elevadas para assar, ou para cozinhar, ou refogar, pode ser o azeite de oliva virgem, tá? E o extra virgem ao final, sem cocção, tá bem? Para não perder as propriedades nutricionais, enfim. Tá bom? Então, isso ajuda bastante. A questão de lubrificação, gordura vai lubrificar, ajudar no trânsito intestinal. Outra coisa legal também é fazer ferver uma ameixa, se vê que aquele bebê, né, tá um pouquinho desconfortável, que isso é tudo uma modificação. A gente está falando em modificação do trânsito intestinal do bebê no início da introdução alimentar ou após, né? O bebê mais velho, enfim, o bebê a partir de 1 ano ou antes. Isso que eu tô falando aqui é para todo o período, né, da introdução alimentar. Então, outra coisa é ferver uma ameixa, essa ameixa preta com caroço, aí retira o caroço, ou pode ferver ela com o caroço, ferve durante 10 minutinhos, né, e utiliza essa água da fervura para fazer um mingauzinho, pode ser feito, pode utilizar ela para, pega um mamão, né, que ajuda bastante a questão da fibra do mamão, as propriedades do mamão também eles ajudam. Amassa o mamão e coloca a água da ameixa, um pouquinho, né, de água, quando for amassar o mamão, né, amassar não demais, né, um amassamento grosseiro assim para oferecer para esse bebê. E pode colocar uma colherinha, né, de sobremesa de farinha de aveia ou farelo de aveia, que vai ajudar na mobilidade, é uma fibra junto aí. Então, uma mão, um pouquinho daquele caldo de ameixa, né, não muita água, tá? Por exemplo, para umas 10 ameixas, é bom deixar pronto na geladeira, é legal também. Por exemplo, com umas 10 ameixas, cerca de 100 ml, para não ficar uma água muito diluída, e sim uma água mais concentrada. E aquela ameixa do cozimento, vocês podem utilizar a ameixa em si para
oferecer, né, para oferecer para o bebê essa ameixa do cozimento, tá? Pode também misturar a ameixa amassadinha com o mamão, né? Também é uma outra opção aí, tá? E não esqueçam de continuar oferecendo água para o bebê, mesmo que ele não aceite de início. Lembrar que a água é um processo também, né, de aprendizado, o bebê entender que aquilo é para tomar, ele conhece. Então, várias vezes ao longo do dia oferecer água. Quanto mais ele aceitar, melhor, tá? Não se preocupem com o volume, não se atucanem com o volume X de água que o bebê tem que tomar. Senão a gente vai começar a entrar aqui num problema e achar que o bebê não está tomando o suficiente que a gente acha que tem que oferecer. Tá? O bebê tem o seu tempo também para questão da água aí. Tá bom? Ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Então, é importante vocês terem noção disso tudo, que é um processo que muda realmente. A cor das fezes muda, a consistência muda bastante, tá? O ferro pode deixar as fezes pretas do bebê? Sim, com certeza. Muda bastante a questão quando tem a suplementação do ferro, que é uma das indicações, sempre ver com o pediatra, obviamente. Ele muda a cor, sim. Tá? Isso não seria excesso, tem que ver junto, sempre importante, eu sempre digo assim, ó, tem dúvida quanto a isso, tira uma foto e manda, né, ou pro pediatra, se vocês têm acesso, ou mandem para a secretária do pediatra, enfim, ou tenta mostrar, que é uma das coisas, às vezes, que tá ok, às vezes não é a questão do excesso, que tá aí, porque normalmente a questão, né, do grama por quilo de peso, que é o recomendado, enfim, do 1 miligrama por quilo de peso do bebê, certo? Então, no momento em que essa questão está adequada, esse ajuste de gramatura para o peso do bebê, não tem excesso aí. Ele simplesmente está eliminando o que foi daquela quantidade ideal para o bebê, tá? Mas sempre tirar as dúvidas, não fiquem nunca com dúvidas quanto a isso, tá? Senão vocês vão sempre ficar preocupadas, achando que tem alguma coisa que não tá certa, tá? Anotem quando vocês têm dúvidas para levar na consulta com o pediatra, é sempre importante. 1 ano e 9 meses ainda em aleitamento materno. Excelente, parabéns, Etienne, muito legal, muito bom. Então, a questão do aleitamento materno, devido a isso, ela pode aceitar menos água, sim, por quê? O leite materno, a quantidade, no momento que o bebê tem o aleitamento materno, principalmente se for livre demanda, eu não sei se é o teu caso, Etienne, a quantidade de água está presente numa quantidade ideal, perfeita para o bebê. Então, ele não sente a necessidade extra, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha que oferecer, tá? Deve, sim, continuar oferecendo, tá? Mas, normalmente, o bebê em aleitamento materno livre demanda aceita bem menos água, tá? Pela não necessidade que o bebê sente aí, né? Anália Carmo Silva, tudo bem? Já conheço a tua carinha por aqui, já deve. Hoje a gente já se falou em live ou em direct, mas tua carinha é bastante familiar. Cíntia, o meu foi assim e nunca voltou ao normal. Hoje ele tem 1 ano e 1 mês. O pediatra pede para dar comida que solta, mas eu dou e não adianta. Socorro. Isso é uma das questões, assim, Anália, que tem que ver em questão, porque tem casos e casos, né? E isso é uma das questões que pode acontecer, sim, tá? Isso tem que ver, inclusive, com o pediatra, a questão de alguma outra questão de probióticos, tá? Mas isso tem que ser em consulta presencial com o pediatra ou nutricionista infantil. Porque no momento em que a gente pensa, né, eu tô ofertando todos os alimentos adequados e mesmo assim não tá adiantando, tem que entrar com alguma outra conduta aí, tá? A questão de probióticos, ela é muito bem-vinda, né? A questão dos lactobacilos vivos, enfim, que é um pool de lactobacilos, muitas vezes com cerca de 5 a 6 cepas, que a gente chama, que é um pool que se faz em laboratório, enfim, em farmácias de manipulação também.
tem algumas no mercado quando eu digo em farmácias, que tem esse pool já pronto para oferecer para o bebê, tá? Só que isso eu não posso fazer indicação aqui, obviamente, né, por online, né, muito menos. Mas isso vem muito ao encontro porque ajuda a reflorar o intestino do bebê, certo? A gente tem bilhões e bilhões e trilhões de lactobacilos, de todos os tipos de cepa na nossa flora intestinal. E isso o que que faz, né? Faz toda a questão da mobilidade intestinal, ajuda todo o processo gastrointestinal, de digestibilidade, enfim, é bastante complexo a flora intestinal, a microbiota intestinal. Então, esse pool de lactobacilos ajuda bastante para o conforto e, enfim, para a questão dos lactobacilos do bebê, tá? Isso ajuda bastante. Livre demanda, que ótimo, Jenny. É justamente por isso que a tua bebê não. Tô vendo, falando a tua, porque eu tô vendo na tua fotinho que ela tá de vestidinho amarelo. Que amor. Muito obrigada pelas respostas, você é demais. Obrigada, Jenny. Obrigada. Minha missão é ajudar vocês aqui. Sou apaixonado por essa ajuda, assim, que a gente tem esse contato mais próximo e essa é a minha missão, assim, como mãe e como profissional, né? Como mãe, passar o meu conhecimento que eu tive com o meu filho, e como profissional, ter o conhecimento, né, o input que eu chamo para passar para vocês isso aí. Ai, Gabriela, como é que tava a viagem? Tudo bem? Oi, Roberta, que idade tem teu bebê, Roberta? Então, pessoal, isso aí é uma das coisas que a gente não pode se atucanar também, mas se vocês verem que o bebê tá desconfortável com a questão, tem que ter alguma intervenção sim, tá? Seja com pediatra, seja com lactobacilos, ou seja com a questão de outros alimentos aí que podem ajudar nesse trânsito intestinal. Eu falei alguns aqui, eu pincelei alguns, que essa live, a intenção é abrir os olhos de vocês, assim, pra questão, né, que muda, sim, muda a consistência, muda o trânsito intestinal, muda a frequência das evacuações do bebê. Pode aparecer, então, alimentos em pedaços nas fezes do bebê, isso é normal, dependendo por causa da habilidade mastigatória do bebê, que não é tão eficiente. Tá? Uma das coisas que a gente sempre tem que ter em mente é a questão, né, do bebê, a questão da mastigação é um ato aprendido, então precisa de treino, tá? Diferente da sucção, o bebê nasce e sai mamando, né? Sai mamando desesperadamente, assim, então ele já sabe, isso é instintivo. E a habilidade mastigatória é um processo aprendido, então é normal ter pedaços de alimento no cocô do bebê, tá? Isso é super normal, tá? Até ela tava falando com uma professora minha sobre essa questão do intestino, que os adultos a gente também tem, né, os pedaços, só que a gente não vai lá para conferir normalmente, né? Então, como a gente não vai lá para conferir, a gente não vê que no nosso também poderia ter pedaços se a gente não mastiga direitinho, tá? Então, isso é super comum, super esperado, tá? Em relação ao Yakult, tá? Não indico, não gosto muito, porque, né, tem bastante açúcar ali, tá? E outra coisa que tem poucas cepas, tá? Ele só tem um tipo de lactobacilos presente. Então, e normalmente a gente tem, sei lá, quantos aqui, não vou falar um número preciso, mas é uma variedade gigantesca de tipos diferentes de lactobacilos. Cada um vai ajudar em alguma coisa. E o Yakult não tem essa variedade, muito menos a quantidade. Ele pode ter até os bilhões necessários que tem em cada pool, normalmente 1 bilhão por lactobacilos. Eu gosto de indicar, mas sem prescrição aqui, tá, pessoal? Não tô falando em prescrição, justamente porque tem que ver, cada criança é uma, cada adulto é um, então. Mas eu não gosto muito do Yakult, não, tá? Né? E não só a questão do açúcar, né? A questão que ele é um derivado de leite, enfim, e seria a partir dos 12 meses, mas mesmo assim eu não gosto de indicar, tá? Então tá, pessoal, esse é o recado que eu quero dar. Iniciar a introdução alimentar vai mudar a questão do trânsito intestinal, as fezes do bebê, não se atucanem, continuem oferecendo os alimentos ricos em fibras,
sem suco, sem oferta em água, né? Fruta e não suco, tá bom? Então tá, pessoal, um beijo. Vou deixar essa live salva, ela fica 24 horas no ar, tá? Um beijo.